Vamos lá, gente. Ai, que legal. E a gente tá aqui. Oi! Oi! Agora aqui. E você, Mari? É só. Tá, a gente vai tentando se encaixar aqui. Tive alguns probleminhas técnicos, mas A gente não desiste. sim, porque a gente é brasileira. Isso, não desiste nunca. É. Vamos lá, boa noite. A gente está entrando aí alguns minutinhos atrasado, nos perdoe. Houve alguns problemas técnicos, mas a gente já conseguiu aí, a nossa equipe já conseguiu dar um jeitinho. Nós precisamos que o pessoal aí vai dando um oi, um ok, nos falando como que tá o som, a imagem. Estamos aqui de novo nessa segunda-feira. O pessoal do Instagram aí, No Instagram ainda tá entrando. entrando, na Mari. Ainda não tá. Mas vai dar tudo certo. Sempre deu, por que agora não vai dar? Tá? Enquanto a gente esperar aí 2 minutinhos a mais. Vocês não tem nada pra fazer, né? Tá todo mundo assim Gente. tranquilo, segunda-feira. Deita E no o sofá, fica olhando, vai aguardando. Como é que tá aí, Gabriel? Tá tranquilo. Eu não sei. A gente tá tentando conectar aqui também pelo Instagram, só que hoje tudo tá querendo desanimar. Mas não vai. Não vai. É assim mesmo. A gente sempre tem alguns probleminhas, mas a gente tem que focar na solução. Nunca nos problemas. A gente está resolvendo. Foi. Aqui foi algum lugar. Foi aí, pessoal? Foi. Tá ok? No Instagram, foi aí não. Instagram qual? No seu. No meu? Foi? Não sei se tá indo assim, eu não tô entendendo. Vê se tá. Iniciar vídeo, se aparece. Acho que a conexão não tá indo bem. Deu? Verificando a conexão, vamos lá. Qualidade Vai de conexão muito boa. fluir. Deu ao vivo, agora Ao acho que foi. vivo. Ao Iniciar. vivo. Boa noite! Oi, gente! Boa noite, pessoal do Instagram. Tem Vamos mais lá, gente ali do vamos outro. tentando entrar aqui também no meu Instagram. Vamos dando um oi aí. Quem tá aí? Vamos lá. Tá. Então tá. Hoje nós estamos aqui, conforme combinado, com alguns minutos de atraso. Nós falamos aí nos dias atrás sobre as mudanças de mentalidade, né? Depois, Na verdade, só te cortando, já cortando. fala. Na verdade, esse mês a gente está trabalhando sobre mudança. Não sei É. se você percebeu. Porque a Anne estava... Pode fechar o seu. Tá fechando? Pode fechar o seu. Tá. A gente estava... Ela estava em férias. Como é que é? Pode fechar aqui? Isso, pode tirar. Voltando. Vai. E aí ela estava em férias, aí fica essa confusão toda. Até a gente se conectar e chegar tudo junto aqui, vai dar tudo certo. Mas só para a gente deixar claro que durante esse mês, se você acompanhou a gente, se você não acompanhou, vai lá, entra na nossa página, você vai ver todas as outras lives que a gente fez esse mês. E esse mês a gente está falando sobre mudança. E hoje é a nossa última live desse assunto, que é o que ela vai falar. Mudança de comportamento, é isso que a gente vai falar hoje, tá?
Boa noite aí, o pessoal que está já online, se puder dar um ok pra gente, falar como é que tá o nosso som, a imagem, tá ok? Nós vamos falar sobre mudanças de comportamento, né? Alguns comportamentos que podem nos levar ao sucesso na nossa vida profissional, familiar, financeira, né? Em várias áreas da nossa vida. E alguns comportamentos que podem nos impedir de chegar lá, né? De alcançar esse sucesso, essa prosperidade aí, num todo na nossa vida. Então hoje vai ser sobre isso, fique atento, já vai analisando aí quais são os comportamentos talvez que você tenha que verificar na sua vida, que precisa ser substituído por algum outro comportamento que venha te trazer um resultado melhor do que você está tendo até hoje, né, Mari? Isso. E aí, enquanto o pessoal tá entrando, a gente precisa só saber como é que tá o som, se vocês estão ouvindo a gente direitinho, a imagem, se tá ok. Só coloca um oi aí pra gente pra ver se a gente tá sendo claro, né, com vocês. Tô vendo que tem já um pessoal, só que aqui a equipe não tá aparecendo pra gente quem tá na sala já. Eu tô vendo que tem já um pessoalzinho, só que eu não tô conseguindo ver. Ou ainda não tá aparecendo. Então vai colocando, boa noite, coloca aí de onde você é, qual é o seu estado, qual é o seu país, né? De repente você tá falando de fora, do Brasil, que a gente tem um pessoal aí que segue a gente, né? E coloca aí pra gente onde é que você tá, se tá ok, dá um feedback pra gente aí, enquanto a gente tá esperando o pessoal chegar aqui. Ok, a gente está tentando também entrar aí no Instagram ao vivo, assim que der certo a gente comunica aqui vocês. Isso. Ó, Então, vamos aguardar. Oi! Boa noite, hoje é dia 30/1/2017. como passa rápido, Passa né, rápido. Anny? Você passou aí quantos dias? 15 dias fora? de férias, 15 gente. dias de férias. E é engraçado que a gente começa o ano pensando assim, né? O primeiro dia, na hora da virada, a gente fica pensando assim, ai, esse ano eu vou ter novos comportamentos. E aí você começa a estabelecer algumas metas e você começa a pensar, não, daqui a pouco eu vou fazer isso, fazer aquilo. E olha só, já acabou o mês, né? Hoje a gente tem amanhã, dia 31. E aí você pensa, poxa, o que você fez durante esse mês? Quais foram as metas que você estabeleceu e você fez? Porque passa rápido. Um mês aí passou correndo. Pra Anny mesmo foi 2 semanas de... gente, queria ficar mais, né, mas também estava com vontade de voltar para estar aqui com vocês. Mas essa questão de mudança de comportamento é muito interessante, por quê? Porque às vezes a gente pensa que um dia eu mudo, um dia eu paro de fazer isso, um dia, né? E esse tempo vai passando e quando você vê o tempo passou tão rápido, você não conseguiu mudar e realizar o que você gostaria de ter realizado. É verdade. É muito engraçado porque às vezes a gente fica pensando, né, que a gente tem todo o tempo do mundo. A gente acredita que esse tempo, amanhã você vai ter uma nova oportunidade, amanhã você faz aquilo que você tentou fazer. E quando você começa a ter essa crença de que você tem todo o tempo do mundo, você acaba se procrastinando para que as suas ações que você deveria ter feito hoje, você acaba deixando para amanhã, e o amanhã passa para depois da manhã, e aí você vê, passa um mês de janeiro, né, no nosso caso agora, e aí você olha para trás e você se sente frustrado. Você acaba sentindo, poxa, passou um mês e nem viu passar. Mas quais foram os comportamentos? Será que aquilo que você estabeleceu, aquele tempo que você pensou, né, que poderia ter acontecido, será que você, não, ao invés de fazer aquilo que você tinha que fazer, você não ficou, de repente, assistindo televisão, nas redes sociais, ou dormindo até mais tarde, o que não é errado, não é isso que a gente está falando, é errado você não fazer isso. Mas as pessoas que têm esses comportamentos acabam tendo resultados diferentes. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre mudança de comportamento. Quando você começa a mudar algum comportamento que você tem, você começa a ter resultados diferentes. Ok, vamos dar uma boa noite aí pro Neire. A Dani, beijo. Oi, Dani. Boa noite, Anderson. Boa noite. Boa noite pra vocês, gente. Obrigada por estar aí com a gente, ok? Então, vamos lá, pessoal.
Para a gente começar a introduzir o assunto, de repente você pode pensar assim, mas que comportamento, né? Por que que uma mudança de comportamento pode me levar ao sucesso? Muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades na nossa vida por causa de algum comportamento que a gente está habituado a usá-lo e não percebe que aquilo está nos impedindo de alcançar os nossos objetivos, as nossas metas. Nós temos comportamentos que nós adquirimos porque nós estamos repetindo os padrões dos nossos pais, né? A gente conviveu tanto com eles que hoje, de repente, a gente repete e nem percebe que está repetindo. E em alguns casos a gente até critica o nosso pai, nossa mãe por algum comportamento, mas de repente a gente repete ele com os nossos filhos. Então nós temos comportamentos que são repetições de padrões, nós temos comportamentos que são repetições do meio que a gente convive, né? O meio social que a gente convive. Um exemplo, se você andar com uma pessoa que come muito, você vai acabar se tornando uma pessoa que come muito. Também. Né? Também. Então, assim, aí a gente tem esses comportamentos que a gente adquire dos nossos amigos, do nosso convívio social. E aí tem aqueles comportamentos, né, Mari, lá da questão das pessoas que você convive no seu trabalho. Né? Às vezes a gente passa 8, tem pessoas que passam até 12 horas no local de trabalho. E aí você acaba adquirindo o comportamento dessas pessoas que você convive aí fora de casa. Então, são esses comportamentos que talvez numa questão profissional pode nos impedir de alcançar um nível maior daquilo que nós estamos querendo, né? É verdade. E é muito comum acontecer essa questão mesmo, né? Que às vezes você só vai para casa para dormir. E aí você não entende por que alguns resultados não vão em frente, você não consegue obter alguma coisa mais grande, porque talvez você está focando só em alguns resultados, ou talvez até se comparando com outras pessoas, ok? O pessoal tá aqui mexendo, mas tá, a gente vai... Então, muitas vezes a gente começa a fazer comparação. Então, assim, acredito que a primeira dica que a gente pode deixar aqui é falar para vocês que a comparação ela tem que ser sempre com pessoas que alcançaram um resultado positivo. Né? Não adianta você pegar o Zezinho da esquina, que nada contra o Zezinho da esquina, entenda. Mas a tua comparação ela tem que ser equivalente àquilo que você deseja, àquilo que você quer. Não importa eu ficar me comparando a uma pessoa que talvez está em um nível que eu gostaria de chegar, mas ainda eu não consigo me conectar com essa pessoa, com aquilo que ela está querendo. Isso Acho mesmo. que eu dei uma enrolada aqui, né? Não, mas tá legal, tá entendendo. É porque o pessoal tá passando aqui, a gente acaba, mas vai dar tudo certo. O que nós precisamos fazer? Primeiro, identificar quais são os comportamentos que nós temos que estão nos impedindo, né, de alcançar algum objetivo. E às vezes o seu objetivo seja só ser promovido no seu trabalho, né? Por que fulano que chegou ontem já está sendo promovido, já tem um salário melhor e eu que estou aqui há tanto tempo não consigo isso? Então, assim, hoje você vai ter essa oportunidade de poder identificar alguns comportamentos que podem trazer uma grande mudança na tua vida. E não só na questão financeira, profissional, né? Mas existem famílias sendo destruídas por não querer abrir mão de alguns comportamentos inadequados, né? E às vezes você poderia ter um bom resultado dentro da sua casa, da sua família, mudando alguns comportamentos. Um comportamento simples que a gente pode começar aí falando, né? A pessoa que ela fuma, e ela acaba, o fumante ele não prejudica só a si, né? Ele acaba prejudicando aqueles que estão ali convivendo com aquilo tudo. Então, e ele diz, um dia eu vou parar de fumar, a hora que eu quiser parar de fumar eu paro, eu não parei porque eu não quero. E na verdade não está conseguindo parar, não está conseguindo mudar esse comportamento. E aí a gente vai conversar com vocês hoje sobre isso. Para eu conseguir eliminar um comportamento que está me impedindo de alcançar um comportamento inadequado, eu preciso substituir por um outro comportamento que faça com que eu melhore o meu estilo de vida, minha qualidade de vida, minha comunicação, meu relacionamento com as pessoas. A Mari vai estar aí agora falando sobre algumas fases, né? Porque mudança de comportamento
faz com que você precise tomar algumas atitudes, né, Mari? É verdade. Que é a parte mais delicada. O que precisa ficar claro é porque muitas pessoas, talvez você esteja falando, mas para vocês é fácil. Não é. Para você ter qualquer mudança de comportamento, qualquer atitude, isso acaba gerando um desconforto. Não é fácil, então não fique angustiado achando que é fácil para vocês falarem. Não, para a gente alguns comportamentos que a gente teve que mudar realmente são difíceis e precisa entender o porquê, o que acontece. E aí é onde eu vou falar para vocês sobre algumas fases e nós destacamos aqui 5 fases que talvez você vai se identificar em qual fase você está vivendo agora. Qual dessa mudança que talvez você, entendendo a questão da fase, você vai se identificar e vai passar para um novo ciclo, para uma nova etapa. Então, a primeira coisa que você precisa saber é entender que não é fácil mudar. Né? Precisa ter um sentido maior. E aí é onde entra a primeira fase, que é a fase da alerta. O que é essa alerta? É você até sabe que você precisa mudar, mas você não quer e você nem pensa em mudar. Por que isso acontece? Isso acontece porque você não tem uma motivação, você não tem um sentido para você passar para uma próxima fase. Então, você sabe que você precisa de mudar de comportamento. Foi o caso que a Anne falou na questão do fumante. Ele sabe que aquele comportamento que ele está tendo é prejudicial para ele, mas ele nem pensa nisso. Ele está preocupado no prazer que ele está passando. Mesmo que seja por um curto período, ele está absorvendo aquele prazer, né? Então ele não pensa na consequência que aquele comportamento repetitivo vai trazer para ele a longo prazo. É um prazer momentâneo, né? Pra que mudar agora? Tá tão bom assim, né? Então você acaba ficando numa situação, não tá prejudicando ninguém, não tá fazendo mal, e se tiver fazendo é só a mim. Então a gente acaba criando até algumas desculpas para não precisar, para justificar a nossa situação de não querer mudar de comportamento, né, Marta? É verdade. Ele não tem uma motivação ainda. Para ele, não está tendo nenhum desconforto, não está tendo nenhum resultado que vai fazer ele mudar, entende? Então, essa primeira fase é a fase que nós chamamos da fase alerta, né? Então, você pode até identificar, talvez não esteja acontecendo com você, pode estar acontecendo com outras pessoas que você, no teu convívio. Você sabe que aquela pessoa precisa mudar aquele hábito dela, mas para ela, do jeito que ela está fazendo, tá bom. Então, essa é uma fase que nós chamamos de alerta. A segunda fase é a fase da consciência, que é aquela fase onde você começa a pensar na probabilidade de ter uma mudança de comportamento. Isso acontece geralmente quando alguém, né, alerta, quando de repente alguns resultados que você está tendo já está te prejudicando. Voltando aqui ao exemplo do fumante, de repente algum filho, alguma namorada ou namorado, né, falou talvez do mau cheiro, daquele ambiente, ou a pessoa ouviu por um médico, né, orientou, e aí o que ele começa? Ele começa a entrar nessa fase da consciência, ele começa a pensar, realmente, se eu não mudar esse meu hábito, esse meu comportamento, eu posso ter um problema daqui a um período mesmo que seja longo. Então essa fase é onde você começa a repensar. Colocando aqui, por exemplo, numa questão de um relacionamento. Aquele relacionamento conturbado, de repente aquela pessoa que, né, sempre está querendo brigas constantes, e aí alguém observa, se ela não mudar aquela atitude, ela pode perder aquele relacionamento. Ou, por exemplo, num trabalho. Né? Às vezes a pessoa de cara feia, tá lá fechada, não conversa com ninguém, sempre preocupado consigo mesma. E aí talvez um chefe chegue e fala, olha, se você não mudar o teu comportamento, você pode perder o emprego. E aí, quem quer perder o emprego, né? Hoje em dia, na crise que a gente está vivendo, e aí essa fase, que é a fase da consciência, ela começa a pensar, epa, é como se fosse aquela luzinha que, né? Acaba chegando assim e você começa pensando assim, realmente eu preciso fazer alguma coisa para mudar, porque senão eu vou ter um resultado ruim. E é uma fase interessante que você tem que estar alerta com ela, porque se você está começando a perceber que você precisa mudar algum comportamento,
Quer dizer, já é esse universo, já é sua consciência te dando um sinal de que alguma coisa precisa mudar para você, de repente, não perder aí o sentido de alguma coisa na sua vida, né? E a gente tem que estar sempre atento, porque as pessoas à nossa volta, elas às vezes em quando, ou quase sempre, elas nos dão algum feedback, né? De reagir contra o nosso comportamento, fazer uma crítica ou reclamar. Aí você anda muito nervoso, você, né? Então a gente tem que estar atento aí, se você está começando a ter uma tomada de consciência, que tem algum comportamento seu que precisa ser modificado, parar e adequar a outro comportamento, você está no caminho. Já é o começo aí de uma mudança, né, Mari? É verdade. Então, essa foi a segunda fase. Então, nós já falamos da primeira fase, que é a fase alerta, a segunda, que é a consciência. E aí, quando você tem essa consciência que você precisa ter essa mudança para ter resultados diferentes, você entra na terceira fase, que é a fase da organização. Qual é essa fase? É na hora que você começa... Se for na questão do emprego, você começa a se organizar, você começa a observar as outras pessoas que têm um comportamento diferente. Se é uma questão de um fumante, que a gente pegou essa questão, que é a questão de saúde, a pessoa começa a se organizar para, de repente, ir ao médico, né, começar a fazer um exercício, começar a diminuir, né, a quantidade de tempo que está fumando. Ou se for uma questão de um relacionamento, a pessoa pode estar, começa a observar que precisa, né, de repente, calar mais. Então, assim, ela começa a se organizar para assim ter uma mudança de comportamento. Isso. Quero dar um oi aí para a Carolina Lux, a Águida Oliveira, o Felipe Oliveira, nosso amigo e empresário, né? Tá curtindo aí. O Nery compartilhou aí o nosso vídeo. Obrigada, gente. Então, um oi para vocês, tá bom? Isso. E aproveitando, eu queria que você colocasse aí se tá fazendo sentido isso que a gente está colocando. Vai falando pra gente se você conhece alguém que vive essas fases, né, que a gente já falou aqui, né, repetindo, nós já falamos da fase de alerta, da fase da consciência, agora a fase da organização. Se você, em alguma área da sua vida, de repente uma outra, você quer passar no concurso público, você realmente tem aquele desejo, aí você começa a se organizar, como? Indo atrás de um cursinho, atrás de um professor, começa a ler, né, artigos que você quer ter resultados no futuro próximo. Então, essa é a fase da organização. Se você conhece pessoas que têm esse hábito já, que já tem essa mudança de comportamento, ou se você deseja, de repente você está aqui e você fala, não, nossa, eu estou me vendo nessa fase da organização, não, ainda estou na alerta, eu sei que eu preciso mudar, mas ainda não tive uma atitude para mudar. Ou se você está na consciência, você sabe e você começa a se programar. Coloque aí para a gente saber se aquilo que a gente está falando, se aquilo que a gente está conversando, está agregando algum valor para a tua vida. Ok, gente, vê aí, fala se está fazendo algum sentido. Essa mudança de comportamento, ela é muito séria, né? Pessoas saíram de um estado de depressão, de falência, né? De miséria, por uma simples mudança de comportamento. Então, assim, falar sobre mudança de comportamento é algo que pode agregar muito às nossas vidas. Pode fazer uma diferença enorme aí na sua vida. Então, fique alerta aí, compartilha, curte mesmo. A gente ainda vai se aprofundar mais no assunto. Vai comunicando aí a gente, a Carol. Oiê, Carol! Como é que tá aí, Carol? Tá gostando do nosso assunto? Tá ajudando, né, pessoal? Aí vai colocando pra gente se vocês estão gostando, que isso é uma maneira de a gente saber se aquilo que a gente está trazendo aqui toda segunda-feira, se isso está servindo para você. E é uma forma da gente a cada dia estar melhorando, buscando mais informações para ajudar vocês. Se vocês não falam nada, a gente vai ficar tristinho. Mas vamos lá, gente, olha. Tá. Vamos para a próxima fase. A próxima fase. Então, nós já falamos de 3 fases. Então, a quarta fase é a fase do movimento, que é onde, de fato, você começa a entrar em ação. Se é uma academia que você definiu que vai entrar, é onde você se matricula, você começa a ir, é onde você vai lá, compra suas roupas de academia, tênis.
Ou se você não vai para academia, mas você vai começar a caminhar, você já organiza, sabe, a água, a garrafinha, o óculos. Então, assim, você começa já a entrar em ação, já é a fase literalmente do movimento. E esse movimento, por mais que seja ainda um período precoce, você já começa a sentir os prazeres. Aquela coisa da novidade, se você, na questão de um trabalho, se você chega lá no trabalho não mais com aquela cara meio fechada, porque o mundo caiu para você, a crise, quando você chega, bom dia! E aí as pessoas já olham para você diferente, então você já está gerando movimento. E aí as pessoas já olham para você diferente, você vê que as pessoas estão se aproximando de você. E você começa a se conectar com os resultados dessa mudança de comportamento, né? Isso mesmo, e já tem gente se conectando aí, né? Elaine Fernandes, boa noite. Carol dizendo que sim, muito sentido, né? Tudo que está sendo falado, está gostando muito. A gente também está gostando muito de você estar aí com a gente, ok? Marca o pessoal, manda aí para o pessoal que ainda não está aqui com a gente, seus amigos. Se esse assunto tá agregando, chama o pessoal para cá, fala, pessoal, ó, tá tendo uma live bem legal. Aproveita, ajuda a gente compartilhando esse vídeo até o final e depois também, que é uma forma de você mostrar pra gente que você tá gostando e que aquilo que a gente tá fazendo tá trazendo transformação para sua vida e aquilo que tá trazendo para você, a gente deseja muito que a gente alcance mais pessoas, que é o propósito nosso, que a gente vai falar no final. Então não sai daí, vamos ficar até o final. Eu tenho certeza, quando terminar esse vídeo, você vai estar identificando quais são os comportamentos que você precisa substituir aí na sua vida. Então, no momento que você já começou a gerar esse movimento, você entra aí depois na última fase, que é a fase da continuidade. O que é essa continuidade? É você entender que por mais que você esteja fazendo, por mais que você já esteja começando a curtir os benefícios, você precisa se aperfeiçoar. Você precisa dar continuidade, literalmente a palavra. Por quê? Porque se você faz uma semana e se na semana seguinte você já volta ao comportamento anterior, todas as fases que você viveu foram quebradas. Então você precisa sempre ter essa motivação para ter essa continuidade e quanto mais você vai fazendo, mais sentido você vai encontrando, mais resultados você vai alcançar. E quando você menos observar, já houve então a sua mudança de comportamento, porque os resultados eles serão grandes, você terá clareza quando você observar que chegou realmente aquilo que você tanto desejava. Por exemplo, se você está fazendo uma corrida, você começa já a sentir as medidinhas, né, diminuindo. Se você houve essa mudança do comportamento de parar de fumar, você já viu que já diminuiu a sua saúde, a sua respiração já está um pouco melhor. Se você dentro do relacionamento, você parou de falar loucamente, você parou de brigar por pouca coisa, você vê que há uma harmonia dentro de casa. Então, essa continuidade faz com que você a cada dia se torne uma pessoa melhor. E o ambiente que você vive vai começar a ser transformado, porque aí é onde é a sua responsabilidade de trazer o resultado. A princípio, a mudança ela pode ser desafiadora, né? A gente encontra um pouco de desafio, desânimo, aí você pensa, será? Mas conforme, como a Mari falou, conforme a gente for praticando, né, esse comportamento, o resultado vai vindo e você vai se animando. Opa, tá dando certo, melhorou, então eu vou continuar tendo esse novo comportamento. E vai chegar um ponto que esse novo comportamento vai se tornar natural para você. Você já vai praticar esse novo comportamento com naturalidade, sem nenhuma dificuldade, né? Vai ser natural para você não fumar mais, vai ser natural para você ir para a academia todos os dias, vai ser natural para você levantar todos os dias 6 horas da manhã, né? Vai ser natural para você ser uma pessoa mais comunicativa, chegar alegre, mostrar que você está ali, né? Então o novo comportamento vai se tornando natural e fazendo parte da sua vida, se tornando um novo estilo de vida, né, Mari? É verdade. Na hora que você fecha esse ciclo que a gente falou aqui, que são as 5 fases, que é a primeira, a fase de alerta, depois a consciência, e aí a organização, o movimento e, por fim, a continuidade, você começa a observar alguns pontos que você estava, de repente, fazendo, ou você conheça pessoas que estavam fazendo. E aí você começa a fazer algumas comparações, que são os ganhos.
Por exemplo, uma pessoa que tem ganhos em curto prazo, por exemplo, no caso, voltando do fumante, se ele tem um ganho a curto prazo, qual é o ganho que ele tem a curto prazo? Ele vai fumar e ele vai ter aquele prazer momentâneo. Mas o ganho, o resultado dele, ao longo da vida dele, ele vai ver. E qual a diferença que a gente quer trazer aqui para vocês? É o sacrifício a curto prazo, mas em compensação, o sacrifício vai trazer resultados a longo prazo. É a questão do exercício que a gente sabe que a gente precisa fazer. Qual é o sacrifício a curto prazo? Você levantar mais cedo, de repente você vai ter que andar, né, uma distância que você vai ficar naquele calorão, ou talvez você vai ter um sacrifício de investir um valor que talvez para você é um pouquinho apertado. Então é um sacrifício que você está fazendo a curto prazo, mas a longo prazo você vai ter um resultado muito grande. Outro exemplo, se você tem dentro de um relacionamento, seja com amigos, dentro de um casamento, seja na empresa, se você é aquela pessoa que talvez você gosta de brigar, né? Gosta de sempre ter a razão. Então, o prazer a curto prazo é aquela satisfação de numa briga, numa discussão, você saiu vencedor. Mas o que vai acontecer como resultado a longo prazo? Você vai ter pessoas que de repente não querem se aproximar de você. Você vai de repente se tornar uma pessoa individualista. Talvez não seja você, mas você conheça pessoas que são assim. E o que a gente quer fazer diferente disso? É você saber que existem sacrifícios a curto prazo, mas os resultados, eles virão a longo prazo. A Elaine Fernandes está aí compartilhando com a gente que por muito tempo ela achou que a forma que estava bom, né? E aí ela aceitou de repente que as mudanças que estavam vindo sobre a vida dela, e essa decisão a cada dia tem mudado mais a vida dela e cada dia tem sido melhor. É isso aí, é o que a Mari acabou de dizer, né? Você está numa fase que tem momentos que você acha que não tá bom, não tem nada que mudar não, minha vida tá muito boa. E aí de repente você percebe que alguma coisa tem que mudar e você permite que essa mudança aconteça, e aí você acaba identificando isso que a Elaine falou. Nossa, tá mudando e tá mudando para melhor. É isso que a mudança de comportamento, você pegar um comportamento inadequado e substituir por um comportamento adequado, vai fazer com que a sua vida vai se tornando cada vez melhor. Não só a sua, mas das pessoas que convivem com você, né, Mari? Isso é verdade. Então, assim, resumindo tudo isso que a gente, né, quis fechar esse mês, que foi a questão da mudança, nós falamos sobre mudança de mentalidade, falamos sobre o medo, que você precisa mudar os medos, talvez que você precise entender que os medos, eles são somente internos. Hoje nós estamos aqui falando sobre essa mudança de comportamento. Então, fechando esse ciclo desse mês, falando sobre mudança, o que a gente quer trazer para você é que se você continuar tendo os mesmos comportamentos, se você tiver os mesmos medos, se você tiver não mudar, você não vai conseguir ter resultados diferentes, resultados com sucesso e resultados que vá trazer aquilo que realmente você deseja, aquilo que você tanto sonha. E aí acaba você sempre se comparando com pessoas que estão lá na frente. Mas entenda uma coisa, existem pessoas que também estão se comparando a você, que estão lá atrás. É isso mesmo. A Aline R. da Silva está comentando aí, briguenta, será que sou eu? Aí, tá vendo, gente? Já estamos começando a identificar, né? O que já é bom, porque às vezes você fala, eu sou briguenta, vou morrer assim, que nem Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não é. Qual é você ser briguenta, no caso da nossa amiga que colocou aqui pra gente, que é a Aline, né? Aline. No caso, Aline, o que a gente ganha, né? A gente acaba chegando a um certo ponto que a gente começa a criar uma maturidade, que você vê que tem coisas que vale a pena você abrir mão, tem coisas que é melhor você deixar ir, porque os resultados que você vai ter depois são bem maiores ou menores, dependendo do ponto de vista, do que aquilo que a gente tanto anseia. Talvez você ser o tempo todo briguenta, talvez você querendo ter a razão, isso vai te trazer uma angústia. Quantas vezes, né, assim, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, principalmente com o marido, né? A gente tá lá naquela briga e tal, tá naquele momento, a gente quer ter razão, mas aí passa o tempo, poxa vida, por que eu falei daquela maneira?
Qual foi o resultado que eu trouxe? Né? Trouxe uma discórdia, trouxe uma angústia, eu não precisava ter falado daquele jeito. E é a questão da autoanálise, do autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer, no caso da Aline, ela já identificou, né? Que de repente, será que eu sou briguenta? Mas será que o que você está identificando já é um ponto positivo, porque você já identificou, talvez você esteja agora, Aline, na fase da consciência, você tem essa consciência e a próxima fase seria agora você gerar esse movimento para você não ser mais essa pessoa briguenta. Que às vezes nem vale a pena você ficar brigando, né? A gente já tem um mundo tão violento, a gente tem um mundo cheio de conflitos e o que a gente quer trazer é a questão que o amor, ele tudo muda. Esse é o nosso projeto, é você começar com ame, você começar a se amar. Show! E também identificar assim, que estilo, de onde vem esse estilo de vida, né? De ser briguenta. Onde que eu aprendi isso? E qual a minha necessidade de estar o tempo todo brigando, né? De repente seja uma maneira de autodefesa, de estar se defendendo do mundo das pessoas. E muitas vezes a gente, dentro de casa, por exemplo, a gente pode, em vez de ter razão, ter paz, né? É uma troca aí de comportamento. Eu estava conversando com um casal essa semana e eles falaram assim, a gente tá de mal, mas a gente não lembra por que foi que a gente brigou. Então, acontece demais, você nem lembra, até a questão da consciência, viu que a gente falou aqui no começo, é isso. Eu nem sei por quê. Quer dizer, a pessoa está tão acostumada com esse comportamento de estar brigando, de estar todo o tempo discutindo por algum assunto. Que nem observa. E aí vai passando, e aí, quer dizer, é um estilo de vida e briga por qualquer coisa e de repente está de mal, mas ué, por que mesmo que a gente está de mal? Por que mesmo que a gente brigou? Né? Então, assim, tem horas não, na família, principalmente, é interessante, na maioria das vezes, em vez de você ter razão, você tem paz. E esperar daí o momento certo, lógico, daí depois apresentar o seu ponto de vista, o seu conceito sobre o assunto, né? Que não quer dizer que você não quer dizer que você vai ter que sempre concordar com a pessoa. Não, você tem que ter outro ponto de vista, você tem que entender. Mas a forma de você se expressar aí é diferente. A gente não tem que concordar com todo mundo, de jeito nenhum. Você tem o seu ponto de vista. Mas do mesmo jeito que você está aberto a receber o ponto de vista da pessoa, você tem que deixar claro que a pessoa também precisa receber o seu ponto de vista. Aí é uma questão de posicionamento. Daí troca, a gente pode, nesse caso, trocar o comportamento, né? Em vez de ser briguenta, mudar para o comportamento do diálogo. E o diálogo na hora certa. Receptivo, né? Também pode ser. Tá aberto ali, né? A Ilane está aqui falando uma frase do Mark Murdock. Se você quer algo que nunca teve, faça algo que você nunca fez. Legal, isso mesmo. Comece a analisar como está a sua vida hoje. Né? Existe uma frase que a gente conhece, a árvore pelo fruto que ela dá. Então hoje você está no patamar que você gostaria de estar, você está no nível que você gostaria de estar, você alcançou os objetivos que você gostaria de alcançar? Se não, o que é que está te impedindo, né, de alcançar, de estar onde você gostaria de estar? Então, assim, o primeiro passo é reconhecer o estado onde você está, quais são as mudanças que você precisa tomar. Algumas atitudes que nós vemos, alguns comportamentos que têm prejudicado muito, e inclusive não somente as pessoas de mais idade que estão em busca de algo profissional, mas jovens, adolescentes, né, no comportamento de se perder no tempo com coisas que não vão trazer um bom resultado. Né? Como passar horas e horas na frente de uma televisão, às vezes você nem sabe o que está passando, mas você está tão acostumado a ter essa televisão ligada. Às vezes nem assiste, eu já vi casa que fica ligado só para ter o dia inteiro a televisão. Só para fazer barulho, às vezes a pessoa nem assiste, só porque tem pessoas que não conseguem nem ficar sozinhas, né? Então não conseguem nem se ouvir. E aí, o que eu posso fazer, gente? Mas eu não consigo ficar sozinha dentro de casa, eu quero ouvir alguma coisa. Eu posso colocar um CD, eu posso ouvir alguma palestra, eu posso ouvir um podcast, um curso, né? Eu posso estar ali ouvindo, então, alguma coisa que venha agregar conhecimento, que venha me trazer uma nova visão de vida, né? Então, assim, eu posso substituir esse comportamento. Não que eu vou eliminar agora, também não vou mais acessar a internet, não vou mais ligar minha televisão. Aqui, né? vai embora. Não, claro que não. Em vez de você estar assistindo novela, você tem que estar assistindo essa live, tá vendo? É verdade. Então, assim, são comportamentos que a gente são simples, né? Às vezes são comportamentos simples.
como a gente começou falando de fumar, agora de assistir televisão, o comportamento de viver reclamando da vida, nada tá bom, aquela pessoa pessimista. Você conhece alguém assim? Que a gente sempre é o outro, né? Então, assim, aquela pessoa pessimista, ela não vê o bom em nada, tudo tem defeito. Se vai num restaurante tem defeito, se vai visitar alguém tem defeito, só vê o problema, só vê a dificuldade, né? E a gente tem uma experiência muito interessante porque as pessoas, elas não gostam de ficar perto de pessoas reclamonas, de pessoas que são negativas. Ninguém gosta de ficar o tempo todo perto. E se você ficar muito perto também, você acaba se tornando essa pessoa reclamona, essa pessoa negativa. É o contágio social, o contágio social. É exatamente isso. Então, a gente precisa identificar quais são os comportamentos. Numa empresa, por exemplo, se eu tenho um comportamento de estar sempre com o meu nome envolvido em conversas, em fofocas, isso pode ser um empecilho para que você venha progredir dentro dessa empresa, que você venha crescer, ser nomeado, ter um melhor salário, né? Porque eu preciso, como um bom funcionário, mostrar que eu sou uma pessoa de confiança, né? Eu preciso mostrar que eu tenho maturidade. E aí esse comportamento de fofoca, de pessimismo, esses comportamentos que faz com que as pessoas não nos vejam com bons olhos, eles nos impedem sim de alcançar grandes objetivos, e de repente você tem toda a capacidade aí para poder alcançar, ser e ter, mas um comportamento está te impedindo de conquistar tudo isso. Verdade. E é exatamente tudo isso que a gente trouxe. Tem mais alguma coisa que você queira falar? A gente só vai terminar assim, então tá, eu tenho esses comportamentos. O que é interessante? Porque cada um de vocês, eu tenho certeza que está aí identificando algum comportamento, né? Mas o que eu posso colocar no lugar, então, desses comportamentos aí que você identificou? Eu coloquei alguns aqui e você vai vendo que faz sentido, né? Tá, antes dela falar, eu quero que você ajude a gente. Fala aí pra gente qual o comportamento que você tem, que você identificou, que talvez você precisa mudar. Coloque aí pra gente, só pra gente saber alguma coisa que você pensa. Se você não quiser colocar que é você, coloca que é uma amiga que precisa mudar. A gente não vai contar pra ninguém não. Mas coloque aí pra gente o que você acredita que hoje você precisa mudar pra você ter um resultado diferente como comportamento. Legal, o Felipe Oliveira tá aí, o nosso amigo, empresário, ele tá dizendo: nunca tive êxito na mudança da minha vida. Quando eu tentava sozinho, e aí de repente o outro aconteceu quando pedi ajuda. Pedir alguém para te ajudar é muito bom. Show, fantástico. É uma coisa assim que eu gosto muito. As pessoas às vezes elas querem ter esse comportamento de querer ter um sucesso em alguma coisa, mas aí ela tem medo porque ela pensa, é uma crença de que se ela pedir ajuda vai ser uma humilhação. Gente, tira isso da cabeça, porque quando você pede ajuda para a pessoa certa, que tem habilidade, que sabe te ajudar, pessoas que... Como é que você vai saber que é a pessoa certa? Olha para a vida dela, vê se ela tem resultado naquilo que ela está fazendo, que você quer chegar no ponto, ver se ela tem essa habilidade, porque as pessoas, elas têm prazer, principalmente as pessoas de sucesso, elas têm prazer em ajudar. Então, se você quer, cola numa pessoa que está lá na frente com o resultado, que com certeza ela vai te ajudar. Se você pedir. Se você não pedir, ninguém vai saber o que você está pensando, que ninguém é obrigado a adivinhar aquilo que você está pensando. Isso pode acontecer dentro do relacionamento também. Que às vezes a gente quer a ajuda de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um cônjuge, seja lá de quem que você precisa. E aí você fica pensando que a pessoa tem que adivinhar o que você está pensando. E não é, você precisa saber expressar, eu estou precisando de ajuda nisso, nisso, nisso. Com certeza, ela vai te ajudar e você vai ter um bom resultado. Ótimo, Felipe, excelente colocação que você colocou aí pra gente. Ótimo, você entendeu, né? Então isso aí, a gente também entendeu. E você precisa ter essa humildade, né? De falar assim, olha, me dá um feedback, o que você acha que eu preciso mudar. Escolhe, faz o que a Mari falou, escolhe alguém aí interessante, alguém da sua confiança e pede esse feedback. E pode ter certeza que, assim como o Felipe está encontrando aí já ganhos com essa mudança, você também vai conseguir. Nós
né? Mário Diniz, coach Anne Claire, a gente encontrou isso. Nós somos aqui provas de que a mudança de comportamento pode sim te levar a novos patamares, ao sucesso. E ok? quantas vezes, né, a gente não identificou que a gente precisava mudar alguns comportamentos. E depois que a gente teve essa identificação, a gente começou a observar quanto a gente deu um pulo, um salto, né? Nessa questão de alguns comportamentos que a gente mudou e trouxe resultado para a nossa vida. Às vezes você fica achando que, não vou fazer isso não, porque não tem nada a ver, eu não vou, de repente, me associar a alguma pessoa, eu não vou falar o que eu estou sentindo. Não, chega, fala, você vai ter, a gente é prova disso. Show, então vamos lá. Então coloca aí pra gente, não esquece, ajuda a gente aqui. Qual é o comportamento que você sabe? Porque você sabe, você não acredita, você sabe que você precisa mudar. Coloca aí pra gente ir comentando aqui, que a gente já está terminando. Tá, enquanto vocês vão colocando aí, a Mitty está falando muito bom, amei. A Manuele Rodrigues, oi Manu, beijo, Ai, linda. Tá falando muito bom. Gente, olha só, um comportamento novo e legal que a gente pode colocar na nossa vida, né? Para substituir, de repente, algum comportamento inadequado. Qual foi a última vez que você leu um livro inteiro? Né? A propósito, esse ano, você já leu quantos livros antes? Pois é. Mas Mas alguém pode dizer assim, nossa, mas o ano mal começou, é só janeiro. Pois é, mas você não quer ter resultados, né? Aí a frase da Elaine aí atrás, né? Que ela falou assim, se eu quero ter novos resultados, eu tenho que ter novas atitudes, novos comportamentos. Se você não tem o hábito de ler, tá na hora. Começa a pensar o que eu vou ter lendo um livro, o que eu vou aprender. Alguma coisa você vai aprender. Se num livro você tirar um aprendizado, já valeu a pena você ler aquele livro. Por exemplo, eu não é me gabando, mas esse ano, em um mês, eu tô no 3º livro. Isso porque eu estou fazendo muita coisa. E você, Anne, quantos livros você já leu? Eu tô terminando o 3º. Olha, tá vendo? Nossa, Viu? gente. Tá vendo como Que contagem legal, é funciona? mesmo, Tá vendo? que Você legal. gruda. Tá vendo como é que é? Eu não sabia. Eu A sei gente que não ela... combinou. não combinou. Eu sei que ela acabou de ler, que ela colocou lá no seu Instagram, né? Um livro que ela leu, que eu já li, inclusive é muito bom. Você pode até depois dar a dica desse livro. Você pode perguntar pra gente aqui. Mas é um comportamento que há um tempo atrás também eu não lia. Não li esse tanto de livro, eu sempre gostei de ler, mas eu não li assim muito, em 3 meses, ler 3 livros. Em um mês, ler 3 livros. Pois é, às vezes era em um ano ler um livro e às vezes nem terminava. Manu dizendo aí, a nossa Emanuele Rodrigues, sair da zona de conforto. Acho que esse é o grande conflito que temos. Sair da rotina, fazer algo diferente é um grande desafio. E confesso que não é fácil. Não é fácil mesmo. Não é. A gente já falou aí sobre isso, né? É desafiador ter uma mudança de comportamento. Porque você está acostumado a conviver com aquele comportamento que às vezes você nem percebe que aquilo está te prejudicando. Mas a partir do momento que você toma a atitude de tipo, eu vou mudar, eu quero mudar e eu vou agir, pode ter certeza que o resultado foi o que a Mari falou, né? A priori vem esse desafio, mas o resultado depois é muito bom. Exatamente. É bom então, demais. já que o pessoal já está respondendo, eu vou fazer uma outra pergunta. Fala aí pra mim um comportamento que você tinha e que você mudou e que você teve resultado. Só pra gente saber, né, um pouquinho. A gente já contou aqui do nosso resultado, foi a questão de ler mais livros durante um ano. E você, qual foi? O que você fez? Até para ajudar outras pessoas, coloque aí, eu tinha um comportamento assim, depois eu mudei e eu tô tendo esses resultados. Pensa aí e coloque aí pra gente, enquanto a gente vai finalizando nossa live. Ok, Gabriele Medeiros tá aí. Oi, Gabi. Oi, Gabi. Linda. Sempre acompanhando a gente. Gabi sempre tá por aqui. Ela tá falando assim, vocês podiam compartilhar conosco suas listas de leitura deste ano. Boa. Né? Quem sabe na próxima a gente coloca, a gente pode fazer uma coisa até legal. De repente a gente faz um resuminho assim do que aquele livro vai trazer pra gente. A gente pode até falar com o pessoal da equipe aqui pra gente fazer de repente, né, pessoal da equipe, fazer o que acha, fazer um e-book falando dos livros que vai trazer resultado pra sua vida. A gente faz um resuminho assim rapidinho, né? E a gente pode dar isso de presente para vocês. Não vamos dizer quando, mas gostei da dica. Aguardem. Fiquem acompanhando, seguindo aí que a gente vai liberar isso. Ok, Gabi?
Então vamos lá, gente. Enquanto vocês vão conversando aí, Felipe tá aí. Terminei hoje Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Show, Esse livro é maravilhoso. Tá aí a dica. Tá Pronto, vendo, o Felipe Gabi? ajudou a gente. Primeira dica aí. Esse livro é fantástico. Pode E ler. amanhã o Felipe vai começar Os Segredos da Mente Milionária. Uau, Show fantástico. também. Outro Maravilhoso. livro Já eu já li, lemos. fantástico. Já. Lindo, poderoso. A cara da riqueza. Cara, A gente é rica. gente, você tá no caminho, Felipe. Show. Parabéns. Show. Fabi, do Ronaldo. Fabi, linda. Fabi! Reconhecer meu erro e pedir desculpas. Aprendi com alguns erros. Muito Fantástico. bem, obrigada, Fabi, por estar compartilhando isso. Legal, é a gente reconhecer onde a gente está errando, onde a gente está falhando e ainda mais humildade, né? Porque ainda ir lá e pedir desculpas. Nossa, show, parabéns para você. Olha o Lindo. resultado que ela teve, né? Compartilhando isso com a gente, é porque realmente foi significativo. Houve um sentido para a vida dela. Que show, Fabi. Tô feliz de ler isso e pode ter certeza que você vai começar a colher aí os frutos. Gente, tô adorando. Ó, Jennifer Bavaresco. Eu dormi a tarde toda, mas resolvi que não ia mais dormir. Ia atrás dos meus objetivos. E desde então alcancei mais coisas. Parabéns. Uau. Parabéns, gente. Show de bola. Jennifer. Não, você é um exemplo, gente. A gente conhece a história dela. Quem sabe, né? A gente pode trazer ela aqui um dia para fazer um bate-papo para ver o que foi que mudou de uma forma assim muito grande, porque ela mudou, ela trouxe um resultado muito grande, que a gente pode trazer ela aqui pra gente entrevistá-la, né? Porque ela é uma empresária. Uma empresária, começou o seu ramo de trabalho aos 17 anos. Né? A gente não vai fazer vajabá pra poder, né? Vamos ver. E interessante assim, que ela começou numa conversa com a Mari, né? Como coach, e assim numa conversa informal, e aí as dicas que a Mari foi dando, ela foi lá, colocou em prática e tá aí hoje compartilhando com a gente esse lindo testemunho. A gente pode trazer, quem sabe, ela para falar um pouquinho sobre o resultado que ela tá tendo. Mudança de comportamento. Tá vendo, gente? Tão simples, só parar de dormir tanto, acordar um pouquinho mais. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu preciso descansar. A gente precisa descansar mesmo. Mas eu ouvi uma pessoa dizendo algo muito interessante. Enquanto eu estou dormindo, tem gente estudando, tem gente trabalhando, tem gente ganhando a vida. É verdade. Né? Então, assim, vale a pena o sacrifício hoje para você alcançar como a Jennifer alcançou aí, grande sucesso. Olha só, ela teve um sacrifício a curto prazo, mas o resultado dela está sendo a longo prazo. Foi o que a gente falou. Um exemplo muito bom para a gente colocar. Legal. Aqui. Gente, olha lá, uma mudança de comportamento. Aumentar o nosso leque das nossas amizades, dos nossos relacionamentos, do nosso contágio social. A Mari falou um pouquinho antes aí sobre você ter contato com pessoas que já estão no nível que você quer chegar. Né? Então, assim, você precisa aumentar o seu leque de amigos, você precisa estar mais aberto, ser mais sociável, né? Estar no meio de pessoas que vão agregar você algum conhecimento, vão trazer para você algum benefício, né? E que você também vai poder fazer essa troca. Então, assim, a gente precisa estar no meio de pessoas que vão fazer com que a gente cresça. Trazendo o exemplo da Jennifer ali, se ela não tivesse tido esse contato com uma coach, talvez ela não teria tido esse estralo aí de que com 17 anos ela poderia ser uma empresária. Então, esse contágio social fez uma grande diferença, né? E olha a quebra de crença aí, né, que ela teve. Uma menina, às vezes você pensa, eu não vou fazer porque eu sou nova, né? Ou, eu acho que as pessoas não vão me dar credibilidade porque eu ainda não tenho experiência. Não, corre atrás, vai, porque com certeza é questão só de mudança, sabe? Aquela chavinha que tem lá, que de repente, falta só virar essa chavinha. E aí vai ter esse resultado. Tá, um novo comportamento. Você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa ter objetivos e ter metas, ter clareza naquilo que você quer para a sua vida. E de repente você está falando assim, eu quero ser promovido. Mas você quer ser promovido a quê? Até que ponto você quer chegar nessa empresa que você está? Eu quero que a minha família mude, melhore. Tá, melhore como? E o que específico, ser né? específico. E o que você pode fazer para que isso aconteça, né? Você pegar uma agenda, as pessoas costumam comprar agenda e não usar, né? Ou usar como uma carteira para ficar enfiando papel dentro. Ou só colocar aqueles compromissos que você tem diário, né? Você não faz um compromisso
mais extenso, de repente um compromisso semanal, um compromisso mensal, você chegar assim, não, em julho eu quero que tenha acontecido isso, 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 isso. As pessoas não têm esse costume de fazer uma programação a longo prazo. Grandes homens e mulheres de sucesso, eles sabem onde eles querem chegar, eles têm o seu plano, sua meta, seus objetivos traçados, eles têm os passo a passo e conforme eles vão alcançando, aí eles vão renovando e fazendo novos passo a passo, novos objetivos e novas metas. Então isso nós precisamos adotar como um comportamento na nossa vida, a gente ter bem claro onde eu quero chegar na minha vida profissional, onde eu quero chegar na minha vida familiar, né? Em todos os sentidos da sua vida, onde você quer chegar? É verdade. Os seus comportamentos vão te levar onde você quer chegar, ok? E aí tem o hábito aí de estar ouvindo coisas que vão te agregar, de estar lendo coisas que vão te agregar, né? De fazer o seu dia a dia feliz, de mudar a sua comunicação, as palavras que saem da sua boca. Tem pessoas que quando é domingo à noite ela fala assim, ah não, amanhã é segunda, quer dizer, já começa a reclamar porque é segunda. Não, você pode fazer com que até a sua segunda-feira seja o melhor dia da sua vida. Porque as coisas não estão aqui fora, as coisas estão aqui dentro. A mudança de comportamento ela vai mudar aqui primeiro. E daí depois aqui fora tudo vai mudar. E às vezes são mudanças simples, quer ver? Às vezes é só a sua postura que você precisa mudar. De repente você anda bem assim, né? Só o fato de você ficar ereto, isso já muda, né? Você traz oxigênio para o cérebro, aí você dá um sorriso, aí já muda o astral. Ah, mas eu tô triste. Tudo bem, mas você pode mudar esse estado emocional. Ah, você tá triste? De repente, então coloca uma música animada, uma música que você gosta. Aquilo vai gerar um hormônio em você que você vai começar a sentir um prazer na vida. Mas aí você tá triste, tá borocochô, coloca lá uma música que vai te colocar mais para baixo ainda, aí não vai ter mudança de comportamento, vai piorar o comportamento. E acima de tudo, queridos, seja persistente. Né? Seja uma pessoa que aquilo que você decidiu, você está vendo que pessoas já alcançaram o que você quer alcançar, então seja persistente. Você vai encontrar desafios no meio do caminho, mas quem não tem desafios? Todos nós temos. Então seja persistente. Tem muitas pessoas que elas não conseguem alcançar nada porque cada dia ela tem um objetivo. Né? E aí ela vive perdida, porque ela tenta uma coisa e não dá certo, desiste, tenta outra e não dá certo. Decida o que você quer. Busque conselho, busque ajuda, busque um coach para acompanhar você. O papel do coach é exatamente esse, te ajudar a sair do estado que você está e chegar no estado que você quer chegar, né? Mas seja persistente nas suas mudanças. Às vezes você decidiu, esse comportamento eu não vou ter mais. E quando de repente você está praticando o comportamento que você não queria mais, tudo bem, para. Né? Reconhece que você deu uma caída, mas levanta e continua. Não, eu vou continuar no meu projeto, eu vou continuar no meu objetivo, vou continuar sendo persistente. Não desista de você. É verdade. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, né? A gente tá com a nossa equipe chamando. A nossa equipe, por quê? Olha só, o Marco Júnior tá aí com a gente, lindo, falando, fiz coach com a Anne, show, meu coach. Desde então decidi sair da minha zona de conforto e também é um empresário aí na sociedade, né? Ó, a gente vai começar a revelar os segredinhos aí de vocês. Daqui a dia vocês vão estar sentados aqui juntamente com a gente, né? É um prazer. Pra gente vai ser muito bom a gente trazer alguns clientes nossos que tiveram resultado, porque isso é comportamento, isso vai trazer... Vixe, agora faltou. É porque eles estão falando aqui. Eles estão falando e aí a gente mas tudo bem. A Diana tá aí, né? A Diana Veras precisa de um coach. Então pronto, achou duas. Coach, tá você aqui, precisa de um, você achou duas. Pronto. Pronto. Olha, à sua disposição, Diana. Então, como eu estava terminando, a gente vai querer trazer alguém, os nossos clientes, para eles comprovarem aquilo que o trabalho que a gente fez com eles, que são os resultados, para trazer até credibilidade daquilo que a gente está falando. Então, é fácil a gente falar, é fácil a gente fazer alguma coisa, mas quando a gente comprova, aí você vai ver que realmente um coach vai trazer resultado para a tua vida. Talvez você viveu tantos anos aí sofrendo, pagando terapia, o que não estou falando que é errado, não. Mas às vezes são algumas ferramentas
precisas que vão trazer resultados precisos para a tua vida e um coach pode te ajudar nisso. Com certeza. A Fabi tá aí de volta, Fabi. Quero fazer, tenho muitas ideias, não sei por onde começar. Então, pronto, começa por contratar um coach para a tua vida, né? E ter aí esse direcionamento, Fabi. Às vezes, só falta alguém que esteja contigo acreditando nos teus sonhos, né? Acreditando nessas ideias que você tem. E, gente, acompanha a gente está com um projeto muito legal. Acredito na equipe, que semana que vem a gente já vai apresentar para vocês, que é o Projeto AME, que é onde a gente vai trabalhar, trazer alguns cursos. A gente já tem projeto já para os próximos 3 meses. Talvez você está aqui com a gente, você precisa de um coach, a gente vai abrir, a gente vai fazer cursos, programas para a gente trazer esses resultados e você ter esse entendimento dessa mudança de comportamento. Então, cola na gente, né? Gruda, que é sucesso, que a gente vai trazer muita novidade a partir da semana que vem, né, equipe, de novo. Quarta-feira, pode falar pra isso, a partir de quarta. Quarta-feira a gente já vai estar no ar a nossa fanpage AME, né, que a gente vai trabalhar essa questão da alma, da mente e do espírito também. Então, assim, E nesse projeto a gente vai trazer cursos, vamos apresentar palestras e muitos outros programas para trazer resultado para a sua vida. Se você vai querer, se você deseja ter uma coach, você terá 2 coaches trabalhando e pode entrar em contato com a gente, manda mensagem aí no nosso particular, que a gente está aqui mesmo para ajudar, para fazer diferença na sua vida. Mas quem tem que correr atrás, quem tem que fazer a diferença, quem tem que mudar o comportamento é você. Ok, gente, beijo, fique alerta aí e vocês vão receber as novidades aí, fica sempre aí na nossa fanpage, vai curtindo, vai conversando, mandando mensagem aí no privado e a gente está à disposição. Compartilha, marca, entra na minha página, Mari Diniz, Marilene Diniz, da Anne também, em particular. O Instagram, Mari Diniz Coach. Aqui embaixo a gente vai colocar todos os nossos contatos, nossas redes sociais. Convide outras pessoas. Semana que vem, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui. Se não, aqui já na página do AME já. Mas a gente vai divulgar para vocês. Então, assim, a gente conta com vocês para ajudar a gente. Porque aquilo que está servindo para você, você pode expandir para outras pessoas. Esse é o projeto da AME. Não ficar só aqui. E se expandir. Expandir. Gaguejei. Você viu que é normal. Adoro isso. Então, Gabriela, que rico, trabalhando o ser humano em sua totalidade. Hashtag AME, vamos lá. AME maiúsculo, viu? Hashtag AME. Vai ser show. Você não vai se arrepender. Cola na gente, compartilha. Marca aí seus amigos, acho que eu já falei isso umas 3 vezes, a gente quer deixar bem enfatizado. Dani Santo, dicas super lindas, show. Jennifer, ansiosa pra ver o AME, show. Gente, é um novo comportamento, seguir o AME, acompanhar, compartilhar, curtir, né? Show, amiga. Tamo junto. Novo comportamento aí pra sua vida. É isso aí, e você vai colocar lá, ajuda todo mundo, pessoal, vamos mudar de comportamento. Seja você um canal também de mudança de comportamento na vida das outras pessoas. Cada vez que você compartilha um vídeo, uma mensagem aí do AME, você vai estar sendo um canal de transformação também na vida de outras pessoas. E nós estamos aqui à disposição de vocês, né, Mari? Grande beijo, gente. Beijo, prazer. Felicidade. Tchau. Beijo. Beijo, tchau. AME. E... Acho que é aqui, né?